Olá, gente boa. Nosso país está sob a mais perversa, a mais cruel conspiração de que tenho conhecimento ao longo dos 500 anos de nossa história. Nunca houve algo assim, tão grave, no momento que por isso mesmo se torna tão crítico. Todo dia, milhões de crianças, jovens, adultos brasileiros dirigem-se às salas de aula e são acolhidos por bons professores. Professores que se têm como missionários de uma causa que busca fazer de cada um dos seus discípulos, de cada aluno, de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, o melhor de si mesmo, que cuidam, que se ocupam com o desenvolvimento das potencialidades de cada um, criando condições em sala de aula para que isso aconteça e estimulando esse desenvolvimento pessoal, possibilitando que surjam e que prosperem competências, habilidades, talentos. Ao mesmo tempo, um número muito maior, de crianças, adolescentes, de jovens, entram em salas de aula e são acolhidos por professores que os veem como instrumento de um processo revolucionário e querem suscitar neles os sentimentos, as emoções necessárias para que desenvolvam essas suas potencialidades. Vejam que coisa perversa. E então suscitam sentimentos de inveja, de revolta, de luta contra formas de opressão. E por isso são professores que dizem que disciplina na sala de aula inibe a criatividade. São contra a hierarquia, são contra a autoridade, são contra a linguagem culta, porque isto é eurocentrismo. Isso não é uma política que interesse ao país, porque isso é importar uma cultura europeia. Tudo isso, se não dizem, assim pensam, assim leram, e disso se ocupam, e por isso criam linguagens próprias, ou proliferam as práticas nesse sentido, desrespeitando o idioma, não suscitando amor à pátria, não suscitando amor a Deus, não suscitando o desenvolvimento da dimensão espiritual do ser humano, que sim temos essa dupla natureza. Não, nada disso importa. Tudo isso é contra-revolucionário. E quem faz isso em sala de aula é logo descartado, discriminado. Estamos vendo isso acontecer. Já há matérias de imprensa, há muito livro escrito, tem nome próprio, tem nome técnico, Justiça Social Crítica, tem nome popular, tem pseudônimo, Movimento Woke. Mas com esse nome, ou com o nome técnico que referi, isso já conta, na minha observação, mais de 30 anos, isso começou ainda no século passado, na última década do século passado. Está em curso. Não, mas a educação chegou a esse padrão, a esse nível tão baixo que está a educação brasileira, porque o professor ganha pouco. O professor pode ganhar pouco, é verdade. Pode ser verdade, pode ser a realidade de muitos. Mas isso não faz da sala de aula estuário de frustrações de professor algum. Sua tarefa tem que ser cumprida e ela é nobre, nobilíssima. Bem-aventurados os bons professores, e que perigo são os professores imbuídos de uma mentalidade revolucionária, os alunos, discípulos de Paulo Freire e de outros que tais. São palavras duras? São palavras duras, mas mais duro, para mim como cidadão brasileiro, é ficar sabendo
que 70% dos 95 milhões de trabalhadores brasileiros, que 70% ganham até 2 salários mínimos, 2 miseráveis salários mínimos, 2 indigentes salários mínimos. E com essa população ganhando isso, como é que você vai criar uma indústria forte, um setor de serviços forte? Como é que você vai criar empregos bem remunerados na produção de bens de consumo e de serviços de valor maior, se não há mercado? Se esse mercado só quer saber de comprar produto chinês baratinho, porque é o que pode pagar, quando pode pagar? Um país rico como o Brasil, cujo povo é pobre, e é pobre em virtude daquilo que acontece dentro da sala de aula, da política que temos, inclusive da política educacional, que conta com isso. Conta com isso. Como é que não batem no peito? Como é que não fazem o seu meia-culpa? Quando dizem que lutam contra a opressão de uma escola com hierarquia, uma escola com disciplina, uma escola opressiva, que inibe a criatividade. Ora, que coisa penosa, que coisa perversa. O que funciona sem um compromisso, sem hierarquia, sem obrigação? A minha geração não aprendeu assim, não éramos assim, no Brasil não era assim. Nós fazíamos, havia provas, havia sabatinas todos os meses, havia tema de casa, levava-se tema para casa quase todo dia. E quase todo dia era dia de estudar também ao chegar em casa. Porque havia uma cultura de estudo, havia uma cultura de leitura, havia uma cultura de cultura. Não disso que hoje leva esse nome tão impropriamente. Havia uma cultura de cultura e de trabalho. E as pessoas prosperavam. De repente, o país gatou a marcha ré, desceu a lomba e tudo veio abaixo. Eu me pergunto, como não batem no peito? Como não batem no peito? Como não fazem o meia-culpa? Língua culta, dizem. Sim, língua culta é colonização, é eurocentrismo. A ciência é uma ciência opressora, uma ciência importada. Isso não é uma ciência gerada pelos necessitados da terra, pelos carentes, pelos oprimidos. E com essa política de oprimido e opressor, cada brasileiro que nasce credor ou devedor. Em determinadas condições, ele é um devedor. Em outras condições, é um credor. Um credor de dívidas que serão pagas, obviamente, só poderão ser pagas pelos alunos que escaparam ao massacre da sala de aula, dos militantes da ideologia, da sinistra ideologia de Paulo Freire e de seus consectários. É uma pena, porque a minha geração não viveu essa experiência, só vive a observação, a dura observação da realidade. No meu tempo de estudante se estudava. Mas alguém que não domina o idioma, que não sabe matemática, que despreza a ciência, que não tem conhecimento de nada, que nunca leu um livro, vai procurar um emprego e se apresenta assim, vai ganhar quanto? E aí vai ganhar tão pouco que ao cabo dos primeiros 30 dias olha para o seu contra-cheque e diz, puxa vida, meu professor é que tinha razão, o que é que eu faço com esse dinheirinho aqui? Sob a capa da superioridade moral, está em curso algo profundamente danoso e perverso em nosso país. É uma estrutura de acesso ao poder, aos andares mais altos do poder, aos melhores salários da República e do cobiçado setor público. O acesso a isso se faz mediante um povo, a adesão
política de um povo ignorante, despreparado. Pense nisso. Meu nome é Percival Pugina, quero o meu país de volta. Não solto a ponta da corda e peço a Deus que abençoe a nação brasileira, livrando-a de todo mal. Amém.